Oi, bom dia para todos vocês aí, paz do Senhor, né? Que vocês venham ter um dia abençoado. Hoje eu queria deixar aqui uma pequena reflexão. E algo que há muito tempo tem falado dentro de mim, sabe? Através de um louvor que a gente canta, muitos conhecem, outros não. Que é um louvor do Regis Danese que ele canta, que diz assim, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. E sabe, e a gente ouvindo esse louvor, aí eu fico pensando, né? Quando ele canta, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura. Será que realmente nós estamos prontos para que Deus venha mexer com as nossas estruturas? Porque mexer com as nossas estruturas é mexer em algo que nós não queremos que mexa. É mexer em coisas que nós não queremos que mexa. Muitas das vezes eu tenho cantado e eu tenho, sabe, falado para Deus, Senhor, né? Mexer na nossa estrutura é algo que a gente muitas das vezes não quer. Não quer que mexa. Às vezes aquele pecadinho de estimação, às vezes aquele algo escondido que você esconde. Porque quando você canta, entra na minha casa, no meu coração, na minha vida, mexe na minha estrutura, né? Mexe em tudo aquilo que eu não quero que mexa, Senhor. Está dando liberdade para o nosso Deus entrar e fazer o que é a vontade dele fazer. E será que você está pronto para o resultado? Será que você está pronto para viver o resultado depois do processo? Está pronto para chegar no propósito? Deixando Deus mexer? Será que você tem essa coragem de cantar hoje? Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida, né? Mexe com as minhas estruturas, mexe com aquilo que eu já não estou conseguindo mais, Senhor. Mexe aonde, Senhor, eu já não consigo mais, Senhor, se organizar. E nessa manhã eu quero pedir não, falar para você algo. Quando você lembrar deste louvor e pedir para que o Senhor mexa na sua estrutura, lembre disso. Será que você realmente quer que o Senhor mexa com a sua estrutura? Porque mexer com a estrutura, não, é mexer em algo que a gente não quer que seja mexido. É reviver coisas que você não quer reviver. É Deus entrar onde você não quer que ninguém entra. E você sabe quando ele chega, ele mexe com a estrutura. Mas tem um segredo. Ele mexe e sara, cura, restaura a estrutura. E nesta manhã eu falo para você. Você quer que o Senhor entre aí na sua estrutura? Mexa na sua estrutura? Que ele cure aquela ferida antiga, aquela mágoa que você guarda, aquilo que você não consegue se livrar. Eu falo, eu já passei por isso. A ponto de dizer, Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura. Mas eu falava, Deus, não mexe naquilo, não entra. Porque tem coisas que a gente não quer que Deus mexa. Porque a gente sabe, se Deus mexer, vai ter resultado. Se Deus mexer, não vai ficar do jeito que tá. E é assim que ele faz. Mas ele entrou na minha casa, na minha vida, na minha estrutura. E hoje sim, eu tenho um caráter diante a Deus. Um caráter de uma mulher que serve a Deus. Um caráter de uma mãe que serve a Deus. Um caráter de uma esposa que serve a Deus. Porque antes, meus irmãos, eu não tinha nada disso. Porque antes a gente vivia no mundo. E quando a gente vive no mundo, a gente quer viver as coisas do mundo. Mas quando a gente vai para Cristo, a gente quer viver as coisas de Cristo. Eu falo, eu deixei o Senhor mexer na minha estrutura. E Ele me curou. Ele sarou as minhas feridas. Ele me levantou. E me colocou de pé novamente. E forte. Foi necessário eu sofrer um luto para poder ver tudo isso acontecer. Mas eu permiti a entrada dele. Permiti e disse, Senhor, pode entrar, pode mexer. Não importa a forma que o Senhor vai fazer. Eu só quero que o Senhor mexa na minha estrutura. Sara, cura, transforma, restaura. E me levanta. E ele me levantou.
em meio a um luto, em meio a uma dor, eu me tornei a mulher que hoje eu sou. Mas o meu espiritual é outro. Tenho um novo emocional diante de Deus. Um novo coração, um novo caráter. Eu sou uma nova pessoa, curada, transformada. Não é fácil. Às vezes você fala assim, você tá falando, né? Porque você não sabe o que eu tô passando, não sabe o que eu passo, você não sabe o que aconteceu lá atrás. Eu não preciso saber. Quem tem que saber é Ele. Ele sabendo é o suficiente. Porque Ele sabe por onde entrar e por onde sair. Ele sabe como entrar. Diferente de eu e você. Tá bom? É isso que eu queria deixar para você nesta manhã. Deus abençoe o dia de vocês, a casa de vocês, os filhos de vocês, a família de vocês, que vocês venham ser bênçãos diante do Senhor Jesus. É o que eu desejo nessa manhã, viu? Em nome do Senhor Jesus. Um abraço para todos vocês, que deixam um coraçãozinho lá, que curte, comenta, viu? Deus abençoe a vida de vocês sempre e sempre.